Você já se apaixonou por alguém e algum tempo depois se pegou pensando: o que eu vi nessa pessoa? Ou pior, como eu pude me entregar tanto assim? E se eu te dissesse que talvez o que você viu não era exatamente aquela pessoa, era você, uma parte esquecida, oculta, reprimida, projetada ali. O desejo não nasce só no corpo, ele vem de um lugar muito mais profundo, o inconsciente. Um lugar que guarda nossas memórias mais antigas, nossas feridas não curadas, nossos medos e, paradoxalmente, nossos maiores potenciais. Carl Jung, pai da psicologia analítica, acreditava que o desejo é uma força arquetípica. Ele não é apenas um impulso fisiológico. Ele é uma linguagem. Uma mensagem simbólica que o inconsciente usa para nos conduzir ao que precisamos encarar e transformar. Mas a maioria de nós ignora isso. Finge que entende o próprio desejo, quando na verdade está sendo guiado por ele. É como estar em um carro desgovernado, acreditando que está no controle do volante. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o que você finge não ver, o poder do desejo sobre a sua mente, e como essa força que parece nos arrastar para fora de nós mesmos pode, na verdade, ser uma ponte de volta para casa, de volta para a sua essência mais verdadeira. A jornada vai te levar por conceitos como ânima, ânimos, sombra, arquétipos e o processo de individuação. Mas tudo isso com os pés no chão da vida real. Relacionamentos, carências, ciclos repetitivos e escolhas inconscientes que sabotam nossa felicidade. Ao final, você não vai apenas entender melhor o seu desejo, você vai entender o que ele tenta te dizer e como pode usar essa energia para crescer. Porque o desejo, quando compreendido, não é uma prisão, é um chamado. Vamos juntos. Você já parou para pensar por que deseja o que deseja? Será que é você mesmo quem está no controle? Ou será que tem algo, lá no fundo, sussurrando o tempo todo e você apenas obedece sem perceber? Vivemos numa cultura que fala de desejo o tempo todo, mas fala raso. Nas redes sociais ele é estímulo constante, corpos, conquistas, estilos de vida. Nos filmes e nas séries, o desejo é quase sempre romantizado ou distorcido. E com tanta exposição, começamos a achar que desejar é querer algo lá fora. Uma pessoa, um status, um ideal. Mas para Jung, o desejo verdadeiro não aponta para fora, ele aponta para dentro. Ele chamou isso de libido, mas diferente de Freud, que a associava quase exclusivamente à sexualidade física, Jung via a libido como uma energia psíquica mais ampla. Essa energia pode se manifestar como paixão, sim, mas também como impulso criativo, vocação, busca espiritual. O problema é que na pressa de satisfazer o desejo, muitas vezes a gente nem se pergunta: o que estou realmente buscando aqui? Será companhia, aprovação, validação? Ou será que é algo mais sutil, um pedaço meu que ficou perdido pelo caminho? O desejo pode ser um espelho, mas também pode ser um véu. Às vezes, ele revela o que há de mais autêntico. Outras vezes, encobre o que há de mais ferido. Pense em alguém que você desejou com intensidade. Não apenas fisicamente, mas com aquele magnetismo inexplicável. Você sabia que talvez não fazia sentido, e mesmo assim, se entregou. Por quê? Jung diria: porque ali havia uma projeção, uma parte de você que o inconsciente enxergou no outro, e foi essa parte, esquecida e faminta, que fez o coração acelerar. É aqui que começamos a entender. O desejo é menos sobre o outro, e mais sobre o que ainda falta em nós. Se a cultura ensina a buscar fora, Jung nos convida a fazer o caminho contrário, a usar o desejo como um portal de autoconhecimento, porque por trás de cada impulso há um símbolo, e todo símbolo tem um segredo. É nesse ponto que o desejo deixa de ser distração e começa a se tornar direção. Você já teve a sensação de conhecer alguém e logo de cara sentir como se aquela pessoa fosse exatamente o que você estava procurando? Não era só atração, era algo mais profundo, quase místico.
como se aquela pessoa tivesse aparecido para preencher um vazio que você nem sabia que tinha. Mas com o tempo, aquela magia se desfaz. O encanto vira decepção. A conexão vira cobrança. E você se pergunta: será que eu me enganei? Segundo Jung, talvez você não tenha se enganado. Talvez apenas não tenha percebido que estava projetando uma parte sua no outro. Essa parte é o que ele chamou de ânima e ânimos, dois dos arquétipos mais poderosos da psique. Dentro de cada homem existe a imagem inconsciente do feminino, a ânima. Dentro de cada mulher existe a imagem inconsciente do masculino, o ânimos. Essas imagens não são cópias de pessoas reais, são construções internas, moldadas por experiências, memórias, cultura e por tudo aquilo que a gente reprimiu ou idealizou. Quando você encontra alguém que se parece com sua ânima ou seu ânimos, algo dentro de você acende. Mas o que você está vendo não é o outro, é você mesmo. Uma parte que foi esquecida e agora clama para ser integrada. É por isso que tantas relações começam intensas e terminam em ruínas. A projeção é inevitável, mas também é temporária. Jung dizia: o objetivo da projeção é ser retirada, porque é só quando a imagem se quebra que você pode, finalmente, ver o outro como ele realmente é, e mais importante, ver a si mesmo com mais clareza. Pense em quantas vezes você desejou alguém não pelo que essa pessoa era, mas pelo que ela representava para você. Proteção, emoção, mistério, liberdade, aprovação, segurança. A ânima e o ânimos também influenciam como você se relaciona com o seu próprio lado emocional ou racional. Homens que reprimem a ânima se desconectam da sensibilidade e da empatia. Mulheres que negam o ânimos podem sentir insegurança diante de sua própria voz interior, ação e autonomia. Esses arquétipos estão sempre atuando nas paixões súbitas, nas idealizações amorosas, nos ciúmes irracionais. Eles moldam nossas escolhas sem pedir permissão. Mas quando você começa a reconhecê-los, algo muda. Você deixa de buscar no outro o que falta em você e começa a construir por dentro aquilo que antes achava que só poderia vir de fora. Todo desejo tem um lado oculto. Uma face que a gente não mostra, não fala e muitas vezes nem sabe que existe. Quantas vezes você já sentiu um desejo que não queria admitir? Um pensamento que pareceu errado, vergonhoso, perigoso. E por instinto, você o empurrou para longe, fingindo que não era seu. Esse lugar onde jogamos tudo o que não queremos ver se chama sombra. Para Jung, a sombra é composta por todos os aspectos da nossa personalidade que rejeitamos: impulsos, sentimentos, memórias e traços que consideramos inaceitáveis. E não surpreende que grande parte da nossa sexualidade acabe escondida lá. Afinal, fomos ensinados desde cedo que desejo demais é promíscuo, que sentir atração é pecado, que o corpo é sujo, que o impulso precisa ser contido, domado, envergonhado. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas muda de forma. O desejo negado retorna como compulsão, culpa, vergonha. Ele contamina nossas relações, sabota nossos vínculos e nos prende em ciclos repetitivos de busca por alívio, e não por verdade. Jung afirmava: aquilo que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. A integração da sombra não é sobre ceder a todos os impulsos, nem sobre agir sem filtro, é sobre escutar o que aquele desejo está tentando revelar. Porque o impulso, por mais desconfortável que pareça, carrega uma mensagem. Talvez o desejo por liberdade esconda anos de repressão emocional. Talvez o desejo por controle revele medo de ser vulnerável. Talvez a atração por algo proibido seja só o inconsciente tentando reequilibrar o que foi censurado. A sombra não é o vilão da sua história. Ela é a parte da alma que foi esquecida e que está tentando voltar para casa. Quando você começa a enxergar a sombra, ela perde o poder de te dominar. E aos poucos, a sexualidade deixa de ser um terreno de culpa
e passa a ser um espaço de reconexão com a sua verdade mais crua e mais inteira. Integrar o desejo é como acender uma luz no porão. É descobrir que o monstro que te assustava era só uma parte sua, com fome de reconhecimento. Existe um arquétipo silencioso que habita todos nós. Jung o chamava de herói, mas não aquele dos contos de fadas, nem o conquistador que vence pela força. O verdadeiro herói é aquele que tem coragem de enfrentar a própria alma, e quando o assunto é desejo, esse herói se torna ainda mais necessário. Porque atravessar o desejo sem se perder nele é uma das jornadas mais desafiadoras da psique humana. O herói sexual, para Jung, é aquele que mergulha no próprio impulso não para satisfazê-lo às cegas, nem para negá-lo com rigidez, mas para compreendê-lo. Ele caminha por entre os escombros da projeção, da sombra, da carência e volta com um tesouro: consciência. Esse herói entende que o desejo é apenas o começo do caminho, que a verdadeira conquista não está no outro, mas no reencontro com o que estava esquecido dentro de si. Talvez por isso tantas relações fracassem. Esperamos que o outro carregue o que ainda não reconhecemos em nós. Queremos que o parceiro seja abrigo, validação, direção, calor, salvação, mas isso é peso demais para qualquer ser humano. E quase sempre termina em frustração. O herói aprende com o tempo que não precisa mais buscar fora o que precisa despertar por dentro. Ele transforma o desejo em combustível criativo, em energia vital, em impulso de transformação. E isso não significa deixar de sentir, significa aprender a direcionar. A antiga alquimia dizia: o fogo queima ou transforma, dependendo do recipiente. O desejo é o fogo. A consciência é o recipiente. Sublimar no sentido junguiano não é espiritualizar o desejo de forma ingênua, é canalizá-lo para algo maior: arte, presença, expressão autêntica, conexão verdadeira. É usar o mesmo impulso que nos arrasta para fora, para construir algo dentro, porque o herói não elimina o desejo. Ele o atravessa, e ao atravessar volta com algo que nenhum prazer passageiro pode oferecer: integração. O herói sexual não precisa vencer ninguém, precisa apenas vencer a si mesmo. Depois de atravessar as sombras, as projeções e os impulsos, algo muda. A sexualidade deixa de ser apenas instinto. Ela se revela como ponte entre o corpo e a alma, entre o caos e a criação, entre o eu fragmentado e o eu inteiro. Em muitas tradições antigas, o sexo era sagrado, não por ser moralmente puro, mas por ser intensamente humano. Era visto como um ritual de encontro entre forças opostas, yin e yang, masculino e feminino, ânima e ânimos, que quando unidas com consciência, geravam transformação. Jung entendeu isso. Ele via a sexualidade como parte essencial da individuação, o processo de tornar-se quem se é. Porque é através do desejo que somos convidados a lidar com nossos limites, nossas contradições, nossos opostos internos. No fundo, o desejo é um chamado à totalidade. E quando olhado com presença, sem culpa, sem pressa, ele aponta para o sagrado que existe no simples fato de sermos humanos. Então, o que é o desejo afinal? Talvez não seja só atração por alguém. Talvez seja o eco de uma parte de você que foi esquecida. Talvez seja a alma tentando te acordar, pela força do encantamento, da dor, da carência, da busca. O desejo pode sim te derrubar, mas ele também pode ser o seu maior guia se você tiver coragem de escutá-lo sem máscaras. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, só acontece quando unimos os opostos dentro de nós: a razão e a emoção, o masculino e o feminino, o instinto e o espírito, e o desejo é o lugar onde todos esses opostos se encontram. Por isso, em vez de fugir, reprimir ou se perder no desejo, talvez o caminho seja outro: olhar para ele com curiosidade, com coragem, com amor. Porque o desejo, quando acolhido, se transforma. Ele deixa de ser prisão e vira ponte, uma ponte para dentro. Talvez seja essa a verdade que você tem fingido não ver, mas agora ela está aqui,
acesa, clara, viva. A pergunta é: você vai atravessar? Se esse vídeo tocou algo em você, deixa nos comentários. O que o meu desejo está tentando me mostrar? Essa simples pergunta pode abrir portas que você nem sabia que estavam trancadas. E lembre-se, o desejo não é o fim. Ele é o convite. Aceitar esse convite é o começo da sua jornada de volta para si mesmo.